Eu estou falando que o conhecimento científico, que a ciência, ela é contraintuitiva, né? Ela vai contra a nossa intuição, muitas vezes. Um exemplo que talvez possa ser fácil da gente contextualizar é a questão do movimento do Sol. Todo mundo sabe aqui que a Terra gira em torno do Sol, não tem nenhum problema com isso, né? Só que se você for ver, você vai ver o contrário. Você não vai ver a Terra, você vai perceber que o Sol ele nasce num ponto e se põe em outro. Se você for observar intuitivamente, você vai perceber que quem se movimenta não é a Terra, é o Sol. Então, numa observação muito primária, errônea, claro, né? Eu vou concluir que o Sol está girando e não a Terra, que nós sabemos que pela física, pela ciência, século XVI, XVII, XVIII, nós conseguimos provar cientificamente, matematicamente, que a Terra, né, gira em torno do Sol. É um exemplo só para trazer uma discussão sobre a ciência e a intuição, né? A gente precisa tomar cuidado, que a ciência muitas vezes ela é contra-intuitiva, ela vai contra a nossa intuição. A gente acha que é uma coisa, quando vai ver é outra, né? Então, pessoal, eu vou começar, eu estava falando da intuição, né? Eu começo com uma imagem, essa imagem se encontra numa escola, tá? Há mais ou menos 5 anos atrás, é um pátio de uma escola de ensino fundamental e médio, e é uma árvore que vocês estão percebendo aí, ela está seca, está morta, né? Está morta mesmo. Mas eu faço uma pergunta, será que é apenas uma árvore morta? Olhando intuitivamente, eu vou falar que sim, mas na verdade ela não era apenas uma árvore morta. Dá para perceber até que uma parte dessa árvore, ela está aqui, ó. É esse tronco aqui. Ok? Mas a história é um pouco diferente. Eu, como professor de biologia, era comum eu passar todos os dias aí e observar um inseto preto voando, né? No meio do recreio, esse inseto vários, né? Voando, e eu sabia que se tratava de uma abelha solitária, chamada xilócopa, ou abelha carpinteira. É uma abelha preta, grandona, né? Chamada também de mamangava. Todo mundo conhece, ela vai no maracujá, não é? E eu percebia que ela estava no ciclo de vida dela, ela estava vivendo, ela estava voando, ela estava visitando as flores, porque é uma escola com muita vegetação. Ela visitava as flores, e ela, na verdade, ela tinha ninhos aqui dentro. Ela estava se reproduzindo aqui dentro. Até então, na minha visão de professor, de especialista, era comum eu parar, ver, mas eu percebia que na escola não fazia muito sentido para os professores, para os alunos, observar aquele inseto preto e na verdade, não conhecerem nada do ciclo de vida e denominarem até de besouro, né? Então, eu fiz um estudo, eu fiz uma análise com os alunos dos 7º e 8º anos, né? E nós passamos o quê? A conhecer mais o ciclo de vida desse bicho, dessa abelha. Tá? De que maneira? Primeira coisa era desconfiar dessa pergunta. Não era apenas uma árvore morta, ela tinha um motivo. Aliás, a abelha que estava voando, né, estava, na verdade, perpetuando o ciclo de vida dela. E os alunos passaram a observar na escola a atividade dessa abelha que está representada na foto aqui, né? E uma das primeiras perguntas que eu fiz era: o que ela está fazendo aí? O que ela está? Por que ela está na flor? Cuidado com a resposta, né? Era muito comum eu ouvir que estava acontecendo polinização. O livro didático muitas vezes trazia isso, né? Que a planta e o inseto, eles se relacionam, e essa relação, muitas vezes, eu posso chamar de polinização. E eles já me falavam: não, professor, está tendo uma polinização. Eu falava: não tenho tanta certeza assim, não. Pode ser que não. Eu acredito que não esteja tendo polinização aqui.
Eu acho que a abelha é uma fêmea, tá? É uma fêmea. A princípio, ela não está polinizando, mesmo ela está presente próximo da flor. Como que eu fiz para discutir com eles e para mostrar que ela não estava polinizando? Nós cortamos, né, o tronco. Eu não sei se vocês estão percebendo, tem umas manchas brancas aí, né, que são furos 1, 2, 3. Tem 6 furos aqui, tá? São 6 furos que eu chamei de 6 ninhos, né? E eu queria mostrar para eles que quando a abelha estava na flor, ela estava, na verdade, buscando recursos. Ela estava pegando recursos da flor. Ela não estava polinizando. Ela estava pegando recursos que eu vou denominar como pólen e como néctar, né? Eu consegui ver isso, provar, no momento em que eu abri o tronco, né? Vocês podem perceber, eu fiz um corte longitudinal, e ao fazer o corte, os alunos observaram que tinha manchas de pólen e manchas de néctar. Depois, vocês podem chegar aqui na frente, observar com mais calma, tá? Eu consigo tirar esse corte e vocês podem observar o interior, né? Então, no primeiro momento, eu consegui fazer com que eles observassem o interior, essas galerias, e identificassem essa substância chamada néctar e chamada pólen. E a pergunta é, para que serve? Por que ela está lá na flor, roubando ou pegando, né, o pólen e o néctar? Para polinizar? Não. A polinização ela pode ser uma consequência, pode sim. Que não vai depender tanto da abelha, vai depender mais da planta, das estratégias que a planta e a flor têm para fazer com que ocorra essa polinização. Tá? Mas a abelha ela não se preocupa com isso. O que ela quer é pegar o pólen e o néctar. E eu deixo uma pergunta aqui. Qual a importância do pólen e do néctar para o ciclo de vida dessa abelha ou das abelhas? Alguém tem ideia? Como? Nutrição, sim. De quem? Dos filhotes? Tá, é uma boa hipótese. Oi? Então, a abelha, ao retirar o pólen e o néctar, né, na verdade, ela está garantindo que os descendentes dela, que eu posso chamar de ovo, larva e pupa, que eles se desenvolvam. Então, ela está perpetuando. A planta, ela pode se beneficiar sim, né? E ela muitas vezes depende desse inseto, muitas vezes, só que aí são estratégias que a flor tem para atrair esse inseto ou outros insetos, né? Estratégias essas são período do dia, não é qualquer hora, por exemplo, que uma abelha pode visitar uma flor. Porque se ela chegar lá à tarde, não tem mais néctar. Se chegar de manhã, provavelmente tem. Então, num primeiro momento, né, eles perceberam que o pólen e o néctar são importantes e ele já me deu uma dica. Falou que era para o desenvolvimento do ovo, larva e da pupa, né? E nós demos um nome para esse ciclo. Eu chamei, deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Eu chamei de ciclo holometábolo. Né? Eu percebia que esse modelo tem um nome. Né? Tem um nome e ele não acontece apenas nas abelhas. Esse tipo de desenvolvimento ele é muito comum nas borboletas, nos besouros, nos dípteros, nos insetos, que eu chamo de holometábolo, que tem um desenvolvimento completo. Esses insetos eles têm, por definição, uma grande preocupação em escolher o local para nidificação, para colocar seus ovos, e escolhem muito bem também
os nutrientes, no caso o pólen e o néctar, para alimentar os descendentes. No final, nós tivemos uma surpresa. Eu pus aqui, nascimento ou emergência? Será que ela nasce ou ela emerge? O que vocês acham? Vamos pensar no ciclo de vida. Quando eu estou falando do tronco, quando eu estou falando dessa experiência, a abelha, né, eu estou falando do ciclo de vida. Né? Ela nasce, ela se desenvolve, ela vai sobreviver e vai morrer. Okay? O tronco fez parte do ciclo de vida. Por que fez parte do ciclo de vida? Primeiro que a mãe dela, né, a abelha fêmea, ela retirava pólen e néctar das flores e levava para o tronco. O que ela fez em cima do pólen e do néctar? Ela fazia o quê? Ela deixava parado lá, armazenado? Não foi isso que eu vi. Eu percebi que teve até uma emergência de um inseto adulto. O que ocorre quando a abelha, né, retiram da natureza esses recursos? O que vocês acham? Elas colocam, elas pegam, né? A preocupação delas é retirar para alimentar quem? Vocês já me falaram, os filhotes. Mas como que acontece isso? É uma estratégia em abelha social, né? Ela vai regurgitar o mel, né, para as larvas. Abelhas sociais, elas fazem isso sim. Vespas também fazem isso, né? Só que tem um porém, aqui não é social, ela é solitária. Qual que é o jeito mais fácil, talvez? Ela botar em cima, né? Quando vocês forem chegar mais próximos, vocês vão perceber que tem manchas de pólen, de néctar nas galerias que ela depositava, e em cima dessas manchas ela botava. E depois de mais ou menos 60 dias, houve o que eu mostrei aqui, que eu chamei de emergência. Emergência depois de 60 dias. Por que eu chamo de emergência? Porque ela já existia na fase de ovo, na fase de larva, na fase de pupa. Simplesmente depois de muito tempo, nasceu. E aí eu percebi que ela já nasce pronta. Uma aluna concluiu assim: professor, a abelha já nasce adulta? O que vocês acham dessa afirmação? Ela é até meio contraintuitiva, né? Pô, nascer adulta, já está pronta? Sim, está pronta. Ela já nasce pronta. Todas as abelhas e todos os insetos holometábolos, eles nascem adultos. Eles nascem prontos, eles não crescem mais. Não é uma maneira fácil da gente perceber isso, né? Contra a nossa intuição, que a gente percebe que muitos bichos que a gente conhece, eles nascem, crescem, né? Não é o caso aqui. Ele nasce pronto já. E essas observações, esses conceitos, eles foram sendo construídos com as observações, né, da abelha no tronco e também depois da gente cortá-lo e observar o interior aqui. Tá? Mas tem mais uma única pergunta que eu queria fazer. Ele até falou, inseto social, né? Você perguntou se regurgita. Eu falei, não, inseto solitário não faz isso. Uma das questões que me perguntavam era se no interior, porque tem 6 furos aqui, tá? Depois vocês podem chegar próximos e perceber. 6 furos. Será que os furos se comunicam? Aqui, ó, eu estou vendo um. Aqui eu tenho um, aqui tem outro, aqui mais um, e do outro lado mais 3. Obrigado, Marisa, obrigado. Tá. Eu vou chamar um aluno aqui agora, tá? Só para a gente responder uma pergunta minha.
Porque um dos motivos de eu cortar, claro que é para saber o que tinha dentro, conhecer mais o ciclo de vida, mas olha, você está vendo que meu dedo está dentro de um furo? Aqui, ó, tem outro. Talvez vocês não estejam vendo. Quando chegar mais próximo, vocês vão ver. O que nós fizemos? Eu e o Fernando, que era o outro bolsista da... Isso, que era o outro bolsista da casa. Quando nós fizemos esse corte, os alunos, eles falavam, não, aí dentro tem várias abelhas e todas elas se comunicam. Você tem um enxame de abelha. Eu falei, não, a maioria das abelhas são solitárias, elas vivem sozinhas, elas não vivem na colmeia. A abelha preta, essa carpinteira, ela é solitária. Se você vê 6 furos, é porque tem 6 abelhas, 6 fêmeas, cada uma com seu ninho. E na hora que nós fizemos, tá vendo esse furo aqui, ó? Se você colocar o dedo, você não consegue entrar nesse outro ninho. Então, ele começa aqui, você vai ver um monte de galerias, mas na hora que você coloca o dedo, o outro ninho está aqui, ó. Ele não tem comunicação. Eles não se comunicam. Então, qual que é a conclusão? Intuitivamente, eu falava, não, eles me falavam. Imagina, elas se comunicam, as galerias se encontram. Eu falava, não, é bem assim. A gente vai cortar e pode encontrar uma coisa diferente. E encontramos um comportamento que eu chamei de comportamento solitário, que na natureza é o mais comum. De 30 mil espécies, 20 mil espécies são solitárias. Mais, né? 24 mil espécies, aproximadamente, têm esse comportamento solitário. No Brasil, mais de 5 mil espécies. Né? E nós conhecemos apenas uma. Qual é? A Apis mellifera, que nem brasileira é, né? Ela é um híbrido da africana com a europeia. No Brasil tem mais de 5 mil espécies, vivendo nas matas, no cerrado, nas florestas, nas dunas, no solo. Muitas são parasitas, muitas vivem no solo, regiões de deserto. E são fundamentais para a manutenção da flora, da fauna também, consequentemente. Né? E nós não conhecemos. Essa daí, a abelha mangava, né? No Brasil tem aproximadamente umas 50 espécies, que é aquela do maracujá, né? E ela é nativa daqui também. Nós conhecemos uma espécie que visitou a escola. Então, esse estudo, né, ele nos serviu para mostrar um pouco do ciclo de vida das abelhas, mas eu também queria mostrar, rapidinho, um outro modelo. Esse já é um pouco mais científico, menos intuitivo, né? Ele já tem uma certa experimentação. Vocês estão percebendo que é um bloco de madeira com 50 ninhos de cartolina, né? E é um projeto que eu tenho hoje no Moleque, com alunos de Pradópolis, né, e de Cravinhos que estão aqui. E nós estamos investigando esses ninhos que eu chamo de ninho armadilha. São ninhos pequenininhos, de aproximadamente... Aqui, ó. Eles têm 6 centímetros de comprimento, 2,5 centímetros de largura, são pequenos. E eu encaixo 55 ninhos aqui. Ele já é mais experimentado, eu já fiz experiências com esses ninhos aqui. E nós até já desconfiamos as espécies de abelhas que visitam esse ninho, que é diferente do tronco. Tá? O tronco é uma espécie grande, chamada de Xilocopa. Essa espécie era chamada de Centris analis, e ela é conhecida também como abelha da acerola. Toda vez que você vê um pé de acerola, é impossível formar o fruto se não tiver um polinizador. Tá?
ele é um polinizador específico. Aí, ó, veja bem, aí tem toda uma estratégia da planta em receber a visita da abelha, a abelha pegar o pólen e o néctar, só que nesse momento, sim, existe a polinização. Tá? É uma abelha brasileira, facílima de ver em qualquer local, em qualquer praça, em qualquer chácara, desde que tenha aquela planta daquela família que eu chamo de Malpighiaceae. Fala. Ótimo, não existe na natureza, tá? Isso daqui não é natural, diferente do tronco, né? Que era natural, eu não mexi em nada, aqui eu mexi bastante. Eu até chamei ali, ó, de modelo. É um modelo por quê? Porque eu tive que cortar, né? Eu fiz existem estudos, né, que mostram que essa espécie que eu estou te falando, ela gosta de nidificar, de se reproduzir em buracos de mais ou menos 6 centímetros, 0,6 de diâmetro, que você vê em árvores, em barrancos. É muito comum naquela madeira chamada aroeira, não sei se você conhece, cheio de furinho. Vocês conhecem? Muito comum. Naqueles furinhos é bem comum ver abelhas centris anales se reproduzindo. A gente acha que é um mosquito ou que é uma outra abelha. Não é. É a abelha da acerola. Elas fazem os ninhos em buracos que existem na natureza. Inclui o que isso daí? Árvores, telhado de casa. O que eu fiz aqui foi facilitar a vida dela. Ok? Então, o que nós podemos perceber? Aqui é um ninho já, o interior dele. Só para vocês terem uma ideia, ele pode ser dividido em A, B, C, D, né? E cada cavidade eu chamo de célula de cria, que é onde ocorrerá o quê? O depósito de pólen, o depósito de néctar. No caso, nesse ninho aqui, o néctar e o pólen vêm do pé de acerola, ok? Vai ser depositado e vai ser botado nesse espaço aqui que eu chamo de célula de cria. Quantos ovos a abelha consegue colocar aí? Olhando para essa figura, o que vocês acham? Quantos ovos que a abelha consegue colocar aí, ou depositar aí? 3. Por que você acha? Perfeito. Cada célula de cria, você vai encontrar um ovo só, tá? O teu raciocínio é esse mesmo. Ela coloca pólen e néctar, deposita o ovo e fecha. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Geralmente essa célula aqui, representada pela letra D, é um espaço vazio, é uma proteção para a entrada de parasitas. O parasita, quando entra e vê que tem um espaço vazio, ele imagina que não tenha nada e ele vai embora. Tá? Então, geralmente, são 3 ovos e nascerá aí quantas abelhas? 3. Esse é o comportamento solitário. A mãe, geralmente, quando ela bota, ela fecha o ninho e vai embora. Quando nasce, depois de 60 dias, a mãe já não vive mais. Tá? Não tem sobreposição de geração. Os filhos, quando nascem, a mãe já não vive mais. Elas vivem pouco. Nas abelhas sociais, tem sobreposição de geração. A mãe encontra filho. Aqui não. Okay? Então, o que eu fiz? Eu só facilitei a vida dela. Eu fiz um bloco e coloquei os ninhos ali. Ok? E... fala. Um ovo... Isso, perfeito. Ela fecha, ela faz um fechamento de óleo, ela coloca um óleo, né, que mostra, deixa eu ver se, eu tenho essa imagem aqui, acho que se você olhar, é que a imagem não está ajudando muito, mas se você chegar no
computador você vê com mais facilidade. Você está vendo esse aqui, ó, que eu estou apontando? A imagem está muito grande, ali dá para perceber que ele está brilhando. Isso aqui é óleo que ela tira da planta. Ó, estão todos fechados. E esse óleo impede algum outro parasita ou predador. Tá? Então, quando ela fecha, quando ela termina, ela fecha e vai fazer outro. Ela nunca mais volta aí. Mas ela é cuidadosa sim, mesmo indo embora, ela tem muito cuidado com os filhos. Eu vou mostrar agora. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a Centris, tá? É a abelha que eu falei. Ela foi marcada, essa mancha verde aí, nós fizemos no Pequeno Cientista de 2013, desculpa. E nós marcamos em verde o tórax dela para que a gente reconheça quando ela volta. Então, ela vai na planta. Quando ela voltava para o ninho, eu sabia que era aquela. E aí nós podemos contar quantas viagens ela faz, quanto tempo ela pode ficar. É uma tinta normal, não pode ser essas tintas óleo, né? O nome da tinta me foge agora. Mas você compra na papelaria. Hã? Não é guache, é tinta... Hã? Eu acho que é isso, tinta de tecido. Tá bom? Tinta de tecido, isso mesmo. Você pega a abelha, coloca no freezer por 20 segundos. Ela fica quietinha, você vai lá, depois você marca ela com um pinguinho verde. E aí depois você solta ela lá perto, ela recebe calor do sol e vai embora. Não, ela não tem ferrão, hein? Essa abelha ela não tem ferrão. Como ela é solitária, o comportamento solitário dela não é um comportamento agressivo, tá? Não é, está longe disso. A gente pode passar perto e não acontece nada, né? Então, deixa eu só mostrar esse ninho que eu queria mostrar. Esse e mais outras duas imagens. O que vocês acham que está acontecendo aí? Nós tiramos, tá? Eu abri, eu fiz um corte e estou visualizando o interior do ninho. Lembra que eu falei que tem 3 células de cria, né? A, B, C. Então aqui, ó, A, B e C. Eu peguei, fiz um corte e estou olhando dentro. O que vocês conseguem observar aí? Lembra que esse modelo aqui é um modelo um pouco mais sistematizado, ele é mais científico, né? O que eu consigo ver? Eu consigo ver ovo? Hã? Aonde? O que vocês acham? Eu consigo ver, olha só, consigo ver essa mancha amarela aqui. Eu sei que é o pólen, não é? O pólen dá para perceber. O que está brilhando é o líquido, é o néctar. Então, eu já tinha uma ideia, e os alunos também, de que a abelha ela leva para o ninho pólen e néctar. A gente viu isso no tronco. E aqui também nós percebemos a mesma coisa, pólen e néctar. Mas o que é essa estrutura aqui? Ou que fase do desenvolvimento está esse ninho aqui? E esse daqui? Quem vem primeiro? Essa fase ou essa fase? Quem vem primeiro? Vamos ver. Essa vem primeiro? Por que vocês acham? Tá legal, tem o que você está falando tem sentido sim, tá? Mas a gente precisa tomar um certo cuidado. Ó. Olhando, eu estou percebendo que parece uma larva ali, não é? Tá vendo aqui, ó? Isso daqui, ó, é uma larvinha. Aqui tem uma outra larva e aqui tem uma outra larva.
certo? E aqui, tem larva? Tem larva aqui? Não tem larva. Só que tem o quê? Pólen. Quem vem primeiro? Esse vem primeiro? O outro? Só que eu estou achando que esse ninho aí tem muito pólen. Tem muito pólen. Isso. Perfeito. Então, a larva cresce. Por que ela cresce? Ela vai comendo pólen. Quando ela vai comendo pólen, o pólen vai o quê? Acabando. Aqui, ó, eu vejo menos pólen. Tem menos. Ela já comeu. E aqui, nem larva ainda tem. Está no estágio de ovo. Aqui, quando nós pegamos o ninho e abrimos, a gente não encontrou larva, não encontrou a pupa, quanto menos o adulto. O que nós encontramos? O primeiro estágio de desenvolvimento, que é o ovo. Tem muito pólen. Significa que ela o quê? Aprovisionou bastante o ninho. Tava... Oi? O que eu estou notando aí é bastante pólen, né? Eu até tive que tirar um pouquinho, porque ela é inteirinho tomado de pólen. Só que aqui eu já percebi que ele tem menos pólen. E aí já tem um outro estágio de desenvolvimento, que eu não chamo de ovo, eu chamo de larva. E se eu tivesse como abrir um outro ninho, talvez eu não encontraria mais nem a larva e nem o pólen. Talvez estivesse vazio. Por quê? Que ele pode ficar vazio e fica vazio. Então, ele fica vazio quando? Quando ele come todo o pólen, não é? Quando ocorre de comer todo esse material, esse recurso que veio da planta, a gente vai dar um outro nome, eu vou chamar de pupa. Ou eu posso chamar de casulo também. Né? Está encasulado, está empupado. Essa fase de desenvolvimento, o inseto, a abelha que eu falo, mas pode ser qualquer inseto holometábulo, ela vai criar as asas, os olhos, o formato externo que a gente conhece, que é o desenvolvimento e a diferenciação de tecidos. Ocorre no último estágio, que eu chamo de pupa. Né? Então, ó, boa pergunta, hein? Como que ela vai sair daí, né? Na verdade, isso aqui é incrível, né? Porque aqui eu te falei que está fechado, ok? Tem um fechamento. Tá vendo essa célula de cria C? Sempre vai nascer um macho aqui. Sempre. Por quê? Porque o macho se desenvolve primeiro. O macho se desenvolve mais ou menos entre 50 dias, 50 a 55 dias. E as fêmeas de 60 a 65 dias. As fêmeas têm ovário, então isso leva mais tempo de desenvolvimento. Como essa célula aqui é macho, e o tempo é mais rápido, né? Vai nascer primeiro. E ela consegue romper. Tem mandíbula, né? O inseto tem aparelho bucal. E vai conseguir morder, vai conseguir romper esse fechamento, que é uma resina, não é muito dura. Tem o óleo na parte externa, que gruda, mas na parte interna não. É uma resina que ela consegue romper e sair. Então vai nascer o macho e essas duas aqui podem ou não ser fêmeas. Geralmente essa primeira fêmea. Pode sim. Pode, muitas. Depende da espécie de parasita. A maioria, assim, alguns parasitas parasitam a hora que o ninho está fechado. E é impressionante, porque ele tem um ovipositor. Olha, mais interessante que a abelha são os parasitas das abelhas.
O ciclo de vida deles é impressionante. Quem quer estudar evolução fica de cara, porque consegue, com o ovipositor, furar e colocar o ovo aqui, ó. E o ovo vai se alimentar da larva. O nome do parasita chama Leucospis. É um nome científico, né? E talvez você encontre no Google, ou eu posso te mostrar também. Não é difícil de achar. Onde tem essas abelhas solitárias, geralmente tem o parasita também. E a estratégia dele é inacreditável. Tá? É um ovo. Você sabe o que é ovipositor? É uma estrutura que tem no final do abdômen. O nome já fala, né? Coloca o ovo. Só que no caso do parasita, ele é maior que o próprio corpo. Ele tem que guardar debaixo do corpo. Na hora que ele vai parasitar, ele enfia aqui e chega até na célula. Então, essa é uma das maneiras de parasitar. Tá? Tem outras espécies que parasitam também, que são outros nomes. Tem cleptoparasitismo, né, que eu posso te mostrar numa palestra, a gente pode trazer essas imagens, ok? Mas eu vi uma outra pergunta. Oi. Pode ocorrer um erro de não ser o macho ali no C e causar alguma coisa que não deixe as duas fêmeas saírem? Sim. Eu já peguei ninhos, né, que eram 3 fêmeas. É muito raro, mas acontece sim. Tá? Eram 3 fêmeas e, no caso, essa daqui empurrou ela. Ela empurra, ela vai destruindo tudo até nascer. Mas tem essa possibilidade, sim. Geralmente é macho. É muito difícil não ver macho. Às vezes eu vi uma única vez só. E quando aconteceu isso, quem estava atrás, aconteceu, agora lembrei, porque era um ninho abandonado. A fêmea fez um ninho até aqui, ó, e abandonou. Veio uma outra e botou aqui. O que acontece? São tempos diferentes. Esses aqui são mais antigos, né? Nasceram e foram empurrando tudo que estava aqui. Morreram, né? Então, quando o ninho ele é abandonado e uma outra fêmea entra, ocupa, acontece isso sim. E aí vai sobreviver quem é mais velho. Quem está lá no fundo arrasta quem está na frente. Tá? E agora, quero ver. O que é isso? É um ninho. O que é isso? O que vocês acham? Bem comum, hein? O pessoal que está fazendo comigo, o pequenos, não pode falar, hein? Porque vocês já sabem, vocês já viram. Tá? Ó, veja bem, você tem aqui um ninho que eu abri, tá? Você está vendo a estrutura aqui? Que quando eu pus aqui na tela, perde qualidade. Se você chegar na tela de computador, você vai perceber que se trata de aranhas. Aranhas pequenininhas. Ou seja, quando nós abrimos, tinha aranha dentro do ninho. Tinha 2 casulos. Talvez dê para notar aí que são casulos, ok? Se é casulo, é estágio de pupa, né? Mas a minha pergunta é, o que essas aranhas estão fazendo aí? Comeram, mas ó, tem uma... Então, mas aí é que tá. Quando eu abri, o ninho estava fechado. Ele estava intacto, ele estava fechadinho, sem problemas. O que eu concluo? Se ele tivesse aberto, eu vou falar que a aranha entrou, ok? Mas ele não estava aberto, ele estava fechado. Pô, o ninho fechado, e eu abro e vejo a aranha, por quê? É uma hipótese legal essa, tá? Mas eu estou perguntando e talvez eu vou ajudar vocês, tá? Na verdade, quem fez esse ninho não é uma abelha, é uma vespa.
uma vespa, é um marimbondo solitário. Né? O marimbondo solitário, a vespa solitária, é também um inseto holometábulo. O modelo, o modo de desenvolvimento é igual no tronco, é igual o que vocês viram antes. Tem o ovo, a larva, a pupa e nasce. Porém, o marimbondo é um predador. Marimbondo, dificilmente, poucas espécies, 99% você vê predando. Não é polinizador. O que um predador faz? Vai buscar quem? A presa. Traz a presa para o ninho, coloca aqui. Se fosse pólen e néctar, a abelha coloca o ovo em cima. Se fosse um polinizador. Como se trata de um predador, vai trazer a presa e vai botar em cima da aranha. O que ocorre com o ovo? O ovo se transforma em quem? Larva. O que a larva faz? Come pólen ou come aranha? Come aranha. Então nós descobrimos que era um ninho de uma vespa solitária, predadora. Em vez de comer pólen e néctar, ela preda aranhas que estão nos jardins e fazem uma espécie de um controle biológico. E a surpresa é que essas vespas solitárias são muito comuns, estão presentes em todo o jardim, todo lugar. Vocês já devem ter visto muitas vezes, só que vocês não reconheceram. Tá? E esses ninhos nós conseguimos também pegar e capturar e conhecer mais um pouquinho esse modo de vida. Tá? Último slide, só para a gente... Eu aprendi com os ninhos. O que eu aprendi com os ninhos, né? Então, com esse movimento todo, de conhecer o tronco, de conhecer os ninhos armadilha de cartolina, né? Essa investigação, abrir, tirar foto, pesquisar. Muitas vezes eu não sabia o que eu estava vendo. Né? Para mim, eu via uma aranha, mas eu me perguntava, mas como? O que uma aranha está fazendo aqui? Sendo que esse ninho, teoricamente, era de uma abelha. A minha intuição me traía muitas vezes. Aí eu tinha que apelar para a ciência. A ciência, ela é aquilo que eu disse. Muitas vezes ela vai contra aquilo que a gente acha que é, né? E aí eu consegui pesquisar e descobrir e aprender um pouco mais com esses ninhos. Né? Eu aprendi muito sobre cuidado parental, que as fêmeas escolhem o alimento para os descendentes e o local. Mas não é só na abelha, é na maioria, aliás, é em todos os insetos holometábulos, que é o grupo de maior sucesso evolutivo do planeta. Tá? Isso ocorre e ocorreu há mais ou menos 300 milhões de anos atrás. Então é uma história. Na verdade, a gente descobre uma história que estava escondida aí, né? Que a ciência trouxe. E essa narrativa, ela deu um certo sentido para o que eu conseguia ver nos ninhos quando eu abria. Quando eu falo 300 milhões de anos, eu não estou falando de abelha. A abelha existe há mais ou menos 120. Tá? Eu estou falando dos primeiros insetos holometábulos, que eu chamo de besouros, coleópteras. Esse sim tem mais ou menos de 250 a 300 milhões de anos. E eles também são holometábulos. Eles também existe o ovo, existe a larva, existe a pupa, existe o adulto. Há milhões de anos. Oi? Boa pergunta. Existe algum inseto que acompanha os filhos, né? Solitário não. Tá? Às vezes existe um meio termo entre o solitário e o social. Em abelha é bem comum você ver isso, né? Sim, você vê umas abelhas verde,
abelhas da orquídea, muitas vezes você pode ver uma fêmea mãe, né, conviver com a filha. Aí tem estratégias de convivência, né, mas existe. Aí ela não é mais solitária e não é social. Chama de comunal. É um meio termo. Tá? Existe sim. O que eu trouxe aqui é um exemplo extremo, que é bem comum também, né? Solitária, mas não é menos. Ela é bem adaptada e está aí no planeta faz muitos anos, faz muitos milhões de anos, né? E também aprendi bastante sobre especialização, né? Reconhecer adaptações na abelha, no corpo dela, e ter um conceito melhor do que é adaptação, né? Que não surgiu aí no ninho, surgiu há milhões de anos atrás, surgiu nessa história evolutiva que a gente foi investigando graças aos ninhos e descobrindo que essas adaptações elas foram surgindo e foram se perpetuando também, tá? O que ele me perguntou? Se ela define o sexo, sim. Ela define se é fêmea ou se é macho. Por um outro sistema chamado sistema haplodiploide. Quem sabe o que é sistema haplodiploide? Ele acabou de dizer que a fêmea escolhe o sexo dos filhos. É verdade, sim. Parece estranho isso, né? Mas acontece. Acontece nas abelhas, principalmente, e nas vespas. A mãe que define se ela quer ter um filho ou quer ter uma filha. Como que acontece isso daí? Você precisa saber um pouquinho de genética só. Isso. Na verdade, vamos entender melhor isso daí. Ela define se os cromossomos dela serão ou não fecundados pelo cromossomo do pai. Tá? Então, existe na fêmea uma região chamada espermateca, que ela armazena o espermatozoide do zangão. Se ela quer ter uma filha, ela pega esse espermatozoide armazenado e junta com o óvulo dela. Óvulo mais espermatozoide, você vai ter o quê? Você vai ter um zigoto, né? Você vai ter os cromossomos masculinos com os femininos, você vai ter um 2N. Só que muitas vezes ela não quer isso, ela quer ter um zangão apenas. Como que ela faz? Ela não fecunda. Ela pega o óvulo dela, né, que vai se transformar num ovo, que é um ovo não fecundado. Quando o ovo não é fecundado, vai nascer quem? Um macho. Então, aquela célula C que você viu é um óvulo não fecundado. Ela sabe o que ela está fazendo, ela faz propositalmente. Por isso é que eu disse que 99%, quase 100%, é macho mesmo. A não ser, naquele caso, que era um ninho abandonado, que uma outra fêmea entrou e aí eu tinha 3 fêmeas. 99%. O macho não tem pai. O macho não tem pai. E é uma coisa também que surpreende, né? Que não é tão comum assim nos mamíferos, né? Na abelha acontece e o nome disso é sistema haplodiploide. A gente podia terminar até com aquela imagem do átomo, né? Eu tenho ela aqui sim, tá? O desenho do átomo, que era um desenho que ele fez aqui também, junto com a gente, né? Ele estava participando também dos encontros, ele fez um desenho, um zangão perguntando para a mãe: mãe, cadê meu pai? Pessoal, quem quiser observar ali, tá? Podem colocar a mão, vocês vão perceber os furos, os ninhos também. Quem quiser fazer mais pergunta, estou à disposição, acho que o tempo ainda não dá mais, né? Tá. Eu já encerro por aqui. Obrigado pela presença e obrigado pelo convite também. Obrigado, Ricardo.